Nasceu em 1982 na Venezuela, embora viva em Portugal desde 1989. Fez a sua primeira exposição em 2004 na Sala de Exposição da Escola Universitária de Artes de Coimbra, escola onde completou a licenciatura em pintura, e no ano seguinte com uma nota excepcional de 17 valores. Concluiu de seguida a pós-graduação em Comunicação Estética. Realizou até à data 26 exposições coletivas e 11 mostras individuais. A sua obra foi distinguida em 2005 e 2007 com uma menção honrosa no Prémio Aveiro Jovem Criador e em 2006 venceu o primeiro prémio do Aveiro Jovem Criador. Recebeu ainda, em 2006, uma menção honrosa na Bienal de Pintura de Penafiel. A singularidade da sua pintura leva-nos a um espaço interior familiar, de graus de diferentes intimidades, onde abundam os excessos dos corpos e os gritos das cores num estado de reconfiguração enérgico e permanente, com tanto de apaziguamento e serenidade como de tensão, adivinhando até algo de violência e de crime. De Oliveira das Meias, e onde dentro de alguns meses volta a ser mamã, veio até nós para falar da sua obra e também do seu percurso artístico. Elizabeth Leite. Bem-vinda, Elizabeth. Obrigada. Eu acho que é a primeira vez que vai fazer um programa, não é? Televisão? É sim, e não pensava fazê-lo. E não pensava, mas pensava eu, quando fui à exposição, à primeira exposição que eu assisti, ou seja, à última a que fez, Exatamente. aqui em Lisboa, e que fiquei realmente, verdadeiramente fascinada com a sua pintura. Eu acho que muita gente a conhece, muita gente já foi às suas exposições, até porque até ao dia de hoje já fez 26 coletivas e 11 individuais, penso que é assim, não é? 26 coletivas e 11 individuais, mas Elizabeth Leite ainda não tem o reconhecimento e a divulgação que deveria ter e que merece. E por isso eu, com muito gosto, que a recebo cá hoje. E é também com muito gosto que eu tive acesso à sua pintura, aos seus quadros, e que vou mostrar daqui a pouco, ao longo da nossa conversa. Ela vai ser, enfim, pintada, digamos assim, me passa a expressão, com as suas pinturas, porque realmente eu acho que são pinturas muito especiais. Vamos começar por uma Elizabeth que nasce na Venezuela em 82 e que depois fica lá há alguns anos. Os seus pais eram imigrantes? Sim, os meus pais são imigrantes. O meu pai foi mais ou menos com 22 anos para a Venezuela. Um menino ainda? Um menino. À procura de uma vida melhor. A minha mãe foi com 13 anos, acompanhou o meu avô. Ele tinha ido mais cedo, deixou a mulher e os filhos cá em Portugal. Ambos, tanto o meu pai como o meu avô, são padeiros. O meu avô agora, neste momento, não se dedica a essa profissão, vai fazendo outras coisas. Aliás, agora até já se diz indústrias panificadoras, não é? Pois, mas a nossa não chega a tanto. Não chega a tanto. Não. Portanto, só foram sempre pequenas empresas familiares. E lá também tinham essa profissão, na Venezuela? Sim. O meu pai tinha duas ou três padarias em simultâneo. Portanto, já era um empreendedor, enfim, já era um empresário, digamos assim. O que é o facto é que trabalhador. Um trabalhador. Casa com a sua mãe, é muito modesta a Elizabeth. Casa com a sua mãe e... Que também é padeira. Também é... Portanto, juntaram? Juntaram as duas profissões, a mesma profissão, mas juntaram. Enfim, nasce a Elizabeth. Exato. Elizabeth, que cedo começa a pensar nesta coisa da pintura, ou nem por isso? Bom, a minha mãe diz que desde muito cedo tinha o hábito de desenhar, passava muito tempo a desenhar, era nisso que eu me ocupava. Às vezes ficava em casa sozinha com a minha avó e não foram raras as vezes em que chegou a casa e eu tinha algumas paredes preenchidas com... E as paredes? Com batom, com pintura de unhas, que era realmente os materiais que eu teria por ali, e lápis, claro, que é sempre aquele material que damos às crianças. A Elizabeth é uma pessoa muito especial, além de ter imenso talento, e eu reconheço-lhe mesmo, e por isso é que a convidei para vir cá. Obrigada. A Elizabeth teve um acidente em menina pequenina.
Pois sim. Perdeu a mão esquerda. Perdeu a mão esquerda e, curiosamente, quer-nos contar, porque assume isso perfeitamente, não é? Sim. Aliás, há uma parte que nós vamos mostrar da sua pintura onde isso é assumido claramente. Sem qualquer problema. Até aí, há uma primeira fase de pintura onde isso realmente, no fundo, não temos aí muita autobiografia, digamos assim, não é? Não faz muito parte, a Elizabeth não faz muito parte das telas. Pinta só, outros lá estão representados. Quer-me contar como é que foi esse episódio de quando é que perdeu a sua mão? Porque eu falo disto à vontade, porque a Elizabeth faz questão de não encobrir. E além de não encobrir, curiosamente, é uma pessoa que eu conheço que não quer usar uma prótese. Não. Realmente usei durante um pequeno período. Na fase em que saio da escola primária e vou para o ciclo, a minha mãe ficou bastante preocupada porque saía de uma aldeia, iria para a cidade, não é? Uma escola maior, e com receio daqueles comentários dos miúdos, não é? Os miúdos são cruéis. Tentou proteger-me um bocadinho e procurou que o meu pai tentasse arranjar uma prótese, pronto, e fomos tratar disso. Um bocadinho contrariada, ou ambos contrariados, fizemos mais a vontade à minha mãe do que propriamente a mim. Ambos é pai e filha? Sim, sim. O meu pai nunca teve necessidade de me ver. Como é que aconteceu esse acidente? Bom, foi na padaria dos meus pais. Eu ainda não tinha 2 anos e andava sempre lá, não é? Traquinas? Sim, a mexer em tudo. Meteu a mão onde não devia? Acabei por meter a mão numa máquina de picar carne. A funcionária foi buscar mais carne a uma arca, deixou a máquina ligada e eu tentei copiar o processo que ela estava a desenvolver, não é? E quando chegou eu já tinha a mão metida na máquina. Já não havia nada a fazer. Já não havia nada a fazer. Isso foi terrível para os pais. Eu calculo que tenha sido terrível mais para os pais. Sim, a minha mãe na altura estava grávida e agora que sou mãe percebo que realmente... Que é a mãe que está para ter, não é? Sim, outro Tomé, que já tem um João e vai ter um Tomé. Vou ter um Tomé. E, portanto, é preciso passar pela maternidade para se perceber o que é que um pai sente quando, de facto, de repente vê que é irreversível um processo destes, não é? Um acidente destes. Foi uma coisa que a preocupou ao longo da vida ou, claro, independentemente da fase onde naturalmente é amputada, passa por essas hospitalizações todas, enfim, isso é um processo mais doloroso e fisicamente. Depois, psicologicamente, isso afetou a Elizabeth? Não. Aprendeu a viver com isso? Aprendi a viver com com uma isso. enorme serenidade? Sim, o meu pai pôs-me sempre muito à vontade e, como eu costumo dizer, lança-me às feras, não é? E fui desenvolvendo sempre tudo, sei lá, apertar atacadores, comer à mesa com talheres. Nunca foi nada que me criasse algum constrangimento. Por alguma pressão no ciclo, recordo-me de não gostar de comer na cantina. Pelos olhares, os miúdos são mais cruéis. E depois porque tinha a prótese e não estava muito habituada a ela. É curioso, a prótese acabou por lhe criar mais problemas do que propriamente não ter, não é? Exatamente. Bom, acaba por assumir e dizer, ponho de lado, não vale a pena, eu não sou esta. Cheguei a um período em que saía de casa com a prótese, colocava a prótese na mochila, lavava os livros na mão e encostava a mochila num canto lá na escola, fazia tudo igual aos outros. Quando chegava a casa, antes de entrar na cozinha, colocava o braço para a minha mãe não pensar que tinha sido um investimento em vão, pronto. Pois até que certo ponto... É preciso dizer, a mãe é capaz de estar a ver este programa e é preciso dizer que mãe é mãe, não é? Exatamente. E isto não é contra a mãe pelo contrário, bem estava a tentar preocupar-se para que não houvesse nenhum problema ou nenhuma consequência psicológica, não é? O que é um facto é que não foi isso que impediu que a Elizabeth, de facto, na realidade desenvolvesse esse talento que tem extraordinário. Antes de continuar esta conversa, nós estamos aqui a falar de talentos, e estamos a falar de pinturas, e estamos a falar de um trabalho maravilhoso que faz, e eu propunha que antes de nós continuarmos fôssemos ter contacto. Eu conheço, mas a maior parte das pessoas que estão a conhecer a Elizabeth hoje pela primeira vez, e espero que
Oliveira das Meias estejam de facto a ver, porque é onde vive, não é? Com o seu marido e a sua família. Espero que realmente quem não conhece, lá provavelmente conhecerão, e há muita gente que conhece e que adquire as suas telas, mas há muita gente também que não a conhece. E hoje aqui, através da RTP Memória, vai ter a oportunidade de conhecer o seu trabalho. Eu propunha então que fôssemos ver a primeira peça e nós já voltamos então para a conversa para falarmos então mesmo do que é esta pintura e do que é este talento desta pintora que convidamos para hoje para esta conversa. Como é que é olhar para a pintura assim? É bom porque já há algum tempo que não vi alguns trabalhos que estão ali e também fica a saudade de algumas personagens que são pessoas da vida real que acabei por perder contacto. Pronto. A Elizabeth tira, eu acho que as pessoas, depois temos muito mais e a sua pintura tem evolução, vai evoluindo, não é? Esta é uma fase, suponho que ali de 2004, 2005? Sim. É o período em que ainda estou na faculdade, em que me é dada a oportunidade para começar a explorar um pouco os temas e os assuntos que no fundo me preocupam, ou pelo menos tentar encontrar uma linha que apresente aquilo que eu procuro explorar na pintura. Esta pintura é uma pintura muito especial e como muito bem disse, tirou o curso, isto foi na altura em que tirou o curso, eu diria que numa fotografia é como se nós praticamente parássemos o tempo. No entanto, numa pintura não é assim que eu vejo. Eu tenho uma paixão por pintura, não é assim que eu vejo. É como se fosse sempre como se houvesse a continuidade de um ato, de um gesto, ou antes, de continuidade de um gesto que se transforma em ato e que se torna perene, não é? Exatamente. Como é que esta pintura não é uma pintura fácil? Não é uma pintura, toda ela é profundamente figurativa, toda ela tem algo de muito de cotidiano, mas também há ali muito, em vez do traço, há muito traço feito com o pincel e não feito com o lápis. Exatamente. Como é que, por exemplo, uma aluna que está a tirar um curso de pintura, como é que os professores reagem ao olhar para uma aluna que eu tenho quase a certeza pinta motivos
e telas completamente diferentes de, eventualmente, os alunos que estavam lá ao lado? Bom, eu posso dizer que tive muita sorte com as pessoas que me foram acompanhando. Tive um grande mestre, acabou por falecer este ano, o que é uma grande tristeza para mim, mas sei que ele está sempre ao meu lado. E agora, cada vez que entro no ateliê, sinto que... Como é que se chama? Como é que o professor João Dicho acabou por falecer em agosto. É uma figura que me marcou muito e que sempre nos deu a oportunidade de explorarmos tudo o que quiséssemos. Desde materiais, técnicas, qualquer tipo de pintura. O constrangimento, eu diria que não foi tanto com os professores, mas talvez comigo e com os meus colegas numa fase inicial. Porque todos entendiam este tipo de pintura? Não, eu acho que trabalhámos todos, cada um no seu canto, não é? Era um espaço amplo, tivemos sorte em ter uma área muito boa para trabalhar. Às vezes há escolas ou faculdades têm pequenos espacinhos para os alunos trabalharem e nós não. Nós realmente tínhamos a oportunidade de ocupar grande espaço, podíamos vir para o exterior, qualquer um tinha a oportunidade de trabalhar em telas de grande formato. Contudo, eu diria que a maior parte dos alunos estava a tentar explorar outro tipo de figuração ou tipo de técnicas, que não aquela que eu queria inicialmente. Mas porquê? Porque essa era uma técnica que a eles lhes dizia mais. No fundo, com certeza, quando um professor ensina, nem sempre a mensagem chega aos alunos da mesma maneira. O que cada um tem dentro de si é diferente, as realidades são muito diferentes. Exatamente. Eu, como tinha aulas de desenho, como todos tínhamos aulas de desenho e tínhamos aulas também ou ateliê de pintura, penso que muitos aproveitavam a disciplina de desenho para trabalhar o desenho e o ateliê de pintura para fazer para explorar outro tipo de situações. E a maior parte dos alunos andava à volta do abstrato, o que não era realmente aquilo que me interessava. Contudo, vejo que se tirasse pequenos pormenores das minhas telas, as coisas estavam a acontecer também, tendo por baixo ou tendo como fase inicial a tal figuração, não é? O tal desenho, o tal esboço, que no fundo servia de pretexto para eu colocar tinta sobre tela crua, deixar espaços em branco, deixar escorridos. Pronto. Eu diria que mesmo nos espaços em que estão em branco e em que até a tinta parece não estar lá, é como se ela estivesse amontoada noutros sítios. É tinta sobre tinta, é Exatamente. pincelada sobre pincelada constantemente, é uma paleta cromática rica, cada vez mais pesada. Às vezes, nuns tem muito humor e eu diria que noutros tem cargas dramáticas, porque são um peso de cor, mas sempre com uma vida a pulsar, um dinamismo, uma energia, uma coisa extraordinária. Porque quando nós olhamos para os quadros da Elizabeth, o que está ali são, acho que todas as cores do universo, todas as cores do arco-íris estão lá todas. Sim, isso foi acontecendo ao longo do tempo. Eu fui dando conta do meu processo de trabalho. Inicialmente, como só iniciei a pintura quando fui para a faculdade, porque até então trabalhava mais sobre papel e toda a minha figuração andava, ou tinha como base o desenho. E desenhar é difícil, não é? É difícil. É muito mais difícil desenhar bem do que propriamente pintar bem, não é? Não consigo fazer essa distinção. Não. Até porque o As técnicas são desenho, diferentes. até porque eu vou desenhando à medida que vou pintando, não é? Eu diria, as pessoas dizem que eu estou constantemente a desenhar, não é? Há uma construção e uma desconstrução à medida que o trabalho se vai compondo, se vai afirmando sobre a tela. Como é que classificaria a sua pintura? Eu diria que anda à volta do realismo, do expressionismo,
Também Fovismo. toca... Sim, o fovismo foi muito importante, até porque houve uma fase inicial na minha licenciatura, os 2 ou 3 primeiros anos, de ateliê de pintura, andava à volta de cópias e eu achava que seria uma pintura realista, ou uma pintura realista, não é? E estava muito agarrada aos modelos que procurava. Sempre procurei tirar fotografias, sei lá, pessoas, não é? Situações, e servia de base para o meu trabalho. Mas no início estava muito presa a esses recursos que utilizava. A determinada altura tive a oportunidade de experimentar o fovismo, que até nem era assim uma... A sua grande perdição. Não, digamos. não era. Foi uma fase, passou por ali. Passei por ali e isso fez-me ver as coisas de outra forma. A minha paleta mudou, alterou-se a partir desse momento. Mas eu também acho que quando as pessoas passar por várias escolas, estilos, digamos assim, ou por exato. vários estilos, não é, que foram marcantes e que fizeram escola, passar por eles, saborear e tirar o que de melhor cada um tem. Exatamente. E evoluir, é aí que depois as pessoas se... Calculo eu que seja aí que as pessoas se encontram, não é? Bom, o encontro aconteceu quando eu passei pelo fovismo. Até então a minha pintura tinha uma paleta mais calma. Mais serena. E o processo de pintura também era um bocadinho mais rígido, mais tenso. Mais espartilhado. Procurava coisas que lá no fundo não era isso que me interessava. Eu não queria fazer uma reprodução de uma fotografia, mas não sabia muito bem como dar a volta à questão. Então, se eu lhe perguntar o que é que lhe interessava, como é que definiria? O que é que lhe interessava? O que é que me interessa na pintura? É todo o processo, é toda aquela desconstrução e construção, é o deixar figuras por acabar, é dar espaço para as pessoas olharem, construírem. Sim, exatamente. Deixam espaço à construção depois do imaginário, da criatividade de quem olha para os seus quadros. Sim. Eu no início... Como é que as pessoas ainda conseguem ter criatividade e espaço em quadros que são tão ricos, tão cheios, tão... Eu diria que cada quadro seu, eu acho que cada quadro eventualmente conta uma história, mesmo que não seja a história que o pintor lá quis pôr, será, quando muito, a história que eu consiga ver, não é? Que consiga ler. Mas os seus quadros, eu acho que eu olhar para um quadro da Elizabeth, eu não diria nunca conta uma história, eu diria que conta várias. N histórias, N. São vidas inteiras em cada tela. Porque quando nós olhamos para as telas, e as pessoas já temos mais para mostrar, mas temos aquelas que já vimos, eu diria que ali estão mundos interiores e estão mundos complexos. Vemos ali figuras dentro de espaços que, no fundo, aos quais nós damos nomes. Por exemplo, salas, quartos. Enfim, espaços, não é? Que normalmente nós denominamos dentro de uma casa ou dentro de um espaço habitacional, digamos assim, e depois, simultaneamente, há ali espaços interiores que são brutais. Eu diria que são brutais, porque nós vemos ali roupa interior, nós vemos ali posições ousadas, nós vemos ali algo que pode ser entre... não diria o obsceno, mas que não é próprio... enfim, e o obsceno também está nos olhos de quem vê, não é? Que pode ser sensual, mas pode não ser, pode também simultaneamente ser grotesco. Portanto, há ali uma mistura mas que há intimidade? Que há intimidade e que há variadíssimos graus de intimidade, tal como eu disse no texto da apresentação, eu também os vejo ali. Será que eu estou a ver mal? Não, está a ver bem. Onde é que foi buscar aquelas figuras? Onde é que foi buscar especialmente aquelas mulheres? As Que há ali mulheres.
acaso para dizer suas malucas, todas aí metidas no quadro. Isto são telas, Elizabeth, quase do tamanho natural, não é? Sim. Quase tamanho real. Portanto, e pinta, de facto, estas figuras de um tamanho descomunal. Quanto tempo leva a pintar uma tela destas? É assim, eu nunca trabalho uma tela só. Trabalho sempre um conjunto de telas, 2, 3. Porquê? Porquê é que tem essa necessidade? Não gosto de me concentrar só numa. E depois o transportar de uma para a outra... Mas as histórias são diferentes. São diferentes. Eu também sei que a Elizabeth terá dito que para mim não é importante, contar uma história. Não é importante a história em si, a história que o quadro conta. É importante são as peculiaridades, digamos assim, que o quadro tem e contribuem para a construção de uma história, não é? Exatamente. Calculo que aquilo que eu li, que mais ou menos, enfim, sim. A ideia será esta. Mas, enfim, as cargas que tira de um quadro para o outro, nunca aconteceu cruzarem-se? É assim, eu não trabalho só numa tela porque os temas ou os assuntos que vou trabalhando, não é? Trabalho por séries, não se esgotam apenas numa tela. Há sempre alguma ideia que ficou por dizer ou por representar ou por passar para a tela que depois acaba por passar para outra e essa outra dá-me ideias para esta. E dizer quanto tempo demora a concluir um trabalho, não posso dizer isso. Quando é que acha que um trabalho está pronto? Isso é tão difícil. Já lhe aconteceu dar por terminado um trabalho e depois de repente, passados uns dias, chega lá, olha para o trabalho e diz... E já está não está terminado, tenho que fazer mais qualquer coisa. Ou estar catalogado e custa um bocadinho. Depois de assumirmos um trabalho como acabado e estar num catálogo, pegar nele e fazer algumas coisas e depois de se começar o trabalho transforma-se e acaba por ser outro. Já aconteceu, não é? Está com uma energia permanente e com uma dinâmica permanente, não é? Está sempre a evoluir, no fundo é isto, não é? A história está sempre a evoluir. Sim, exato. É quase como se fosse mais uma cena de um filme, mais uma cena de um filme, mais uma cena de um filme. Mas dou como concluído um trabalho quando já não tenho mais nada para dizer nele. Eu tenho comigo um catálogo, por acaso tenho este catálogo, em que eu acho este quadro muito bonito. Como é que é? Este é um exemplo, não é? Este é um exemplo. Raramente tem mais figuras sozinhas do que propriamente assim um casal, por exemplo. Este casal, achei este quadro lindo. Eu penso que este quadro não faz parte de nenhuma das peças que eu até agora. Que eu editei, que mostrei até agora, e também calculo que não esteja nas outras, mas não lhe garanto. De facto, aqui está pincelada sobre pincelada. Eu tive um professor de pintura que tinha que viveu e fez o seu curso em França, e então quando nos dava aula, porque eu agora ultimamente tenho andado preguiçosa e não tenho ido às aulas, porque a gente muitas vezes não tem tempo para tudo, ele dizia: Helena, matière sur matière, não é? Matéria sobre matéria, sempre a pôr a pincelada, porque de facto é com tinta sobre tinta que vai dando, que vai fazendo a sombra, o volume, que vai fazendo o desenho, não é? Que a personagem se vai construindo, mas que se vai construindo e se vai colocando a luz, não é? Porque a luz é muito importante. E aqui a luz também está sempre dada naturalmente pelas cores. Quando se afasta das suas obras, quando as vende, eu sei que tem algumas pessoas que têm uma paixão e que têm adquirido tem alguns colecionadores, já podemos dizer quase assim, não é? Porque quando começa a haver uma pessoa a comprar várias peças de várias exposições do mesmo autor, acho que poderemos dizer, ou ele tem grande olho e já está a fazer grande investimento, ou é um colecionador mesmo, não é? Quando se afasta e quando se separa das suas obras, o que é que sente? É um bocadinho de si que vai ou parte para outra? Fico extremamente satisfeita. Não gosto de ver as telas no ateliê, encostadas à parede, ou umas sobre as outras. Aliás, incomoda-me muito. Assim que dou um trabalho por concluído, quero é que ele saia e que seja visto, que seja partilhado. Sim, porque senão a obra é para ser... vive exatamente para ser olhada, não é? Vivo o trabalho enquanto estou a fazer
estabeleço com ele um diálogo muito intenso. Às vezes vou para casa e agora que estou a viver um bocadinho distante do meu ateliê, sinto às vezes necessidade de ir lá espreitar, que era uma coisa que acontecia em casa dos meus pais, que é lá que tenho o meu ateliê. Muitas vezes antes de ir para a escola, porque também sou professora, este ano não estou a dar aulas. Mas não foi colocada ou é porque está bebê? Não foi colocada. E também, não sei, acho que tive sorte também. Acho que as coisas... Pronto, vamos... Tudo Estou a arranjar tempo para me dedicar de outra forma à pintura, que até agora não tinha conseguido, porque realmente ser professora e ser pintora acaba por criar algumas barreiras neste processo de criação. Bom, o que acontecia em casa dos meus pais, muitas vezes antes de ir para a escola, era ir lá espreitar. Não sei, tinha necessidade de olhar, ver se aconteceu alguma coisa e dizia, olha, o quadro fez-se durante a noite. Eu ontem não deixei assim, não sei, parece que quase acabava. A sério? A sério. Tinha esses estados de alma? E quando chegava... Vivia intensamente, quer dizer, vivia em... Era como se tivesse uma outra casa e aquelas personagens fossem reais, estivessem ali. Ficavam ali, elas lá se entendiam e a coisa ia acontecendo. E agora não, agora realmente... Se soubesse como eu aprecio bem. É curioso, percebo isso muito bem. Elizabeth, eu acho que há uma coisa que eu, no texto da apresentação, disse uma coisa específica. É de Oliveira das Meias e é lá onde, dentro de muito pouco tempo... 3 meses. 3 meses, vai novamente ser mamã, porque tem um João e agora vai ter um Tomé. É preciso dizer que eu a conheci numa exposição feita cá em Lisboa, na Galeria do Domingos Oliveira, que daqui a um bocadinho já vamos mostrar. Eu também tenho algum registro desse nosso encontro e, curiosamente, foi nessa noite e nesse dia, terá sido eventualmente nesse dia cá em Lisboa que se fez esse bebê. que esse Tomé foi concebido. Exatamente. Foi uma época, vai ser uma época marcante, esta vinda, sim, este nosso encontro ali. Que se tivesse sido exatamente na data não ia escapar de ser o padrinho. Portanto, vamos ter um Domingos Oliveira, pintor e escritor, que provavelmente vai ser o padrinho do Tomé. Mas foi feito posteriormente. Mas foi feito posteriormente, mas foi essa preparação. Mas foi muito próximo. Não é? Exatamente. Saiu daqui com tal preparação que o António... Também tive um período intenso em que estive a trabalhar para a exposição. Na altura estava a dar aulas e realmente tinha que conciliar muito bem o tempo para dar resposta. Portanto, não sei se os nossos espectadores perceberam que durante algum tempo ela andou ali de quarentena. Enquanto trabalhava, ela não tem tempo para tudo. Vamos ver mais uma peça que temos, e esta já com características muito particulares. Vem na sequência, naturalmente, das outras duas, mas nesta nós temos, em todas as telas, temos a Elizabeth presente.
Ora, porque é que eu digo que aqui nestes quadros, nesta evolução de pintura, já está presente a Elizabeth? É porque, de facto, aqui isto tem muito de autobiografia, não é? Aqui está a Elizabeth sempre sem a sua mão esquerda. Pertence a todos os quadros, assumiu-se completamente, nos outros pintou os outros e nesta fase passou a pintar-se a si. Mas também esta é uma fase diferente da sua vida, não é? É uma fase em que já tinha casado, sim, é uma fase em que já tinha acreditado no amor, é uma fase em que já era mãe e, portanto, foi todo um outro processo, não é? Um outro ciclo de vida. Acho que podemos dizer que isto corresponde a um ciclo de vida. Não sei se estou certa, se estou errada, se esta interpretação é correta. Estive algum período sem pintar, mais precisamente 18 meses. O facto de ter engravidado, de estar um pouco mais distante do meu espaço, do meu ateliê, não é? Mudei de casa, isso tudo criou uma série de constrangimentos, sei lá, para que eu continuasse naquela rotina habitual de estar todos os dias no ateliê e uma série de horas, entrar pela noite dentro a trabalhar, não é? E depois destes 18 meses, por ter uma exposição marcada cá em Lisboa, não é? No ateliê de Domingos. Estas coisas, às vezes, os compromissos obrigam-nos, não é? O compromisso obrigou-me a retomar o meu trabalho daquela forma intensa que era habitual. Mas apesar de ter esse compromisso e de ter retomado essa rotina, porque agora voltou novamente à rotina. Uma rotina boa. Uma rotina boa. Por outro lado, eu diria que estes quadros desta fase, apesar de ali estar exposto o amor, porque está, independentemente de estar ali a sua avó, porque agora eu digo isto porque eu por acaso vi o quadro e disse: é a sua avó que está com um pano branco na cabeça, e é a avó. Ela diz: é a minha avó, é a mulher dos trapos, curiosamente, porque anda sempre com paninhos para isto, para aquilo, para aquilo outro, não é? Eu diria que esta fase da sua pintura é um bocadinho mais dramática. Apesar de estar lá o filho, apesar de estar o marido, apesar de estar o amor, apesar de estar o pai, apesar de estar a mãe e apesar de estar um cotidiano muito mais afetivo, eu diria que há ali uma carga muito mais dramática. Porquê? Foi essa paragem? Essa paragem criou-me... Realmente o distanciamento do ateliê faz-me criar uma pressão interior que só é possível libertar quando estou neste processo. Agressividade? Pode ser assim? Eu não diria agressividade, eu diria... É uma luta, conciliar várias coisas, ou vários trabalhos, ou várias ações durante um dia e ter tempo para tudo. E depois estava habituada a ter o tempo todo disponível, não é? Se não almoçasse à 1h da tarde ou não jantasse às 9h30 ou 11, que é o que acontece com mais frequência. Porque pinta até acabar. Exatamente. Não havia problema nenhum, porque era uma situação que eu resolveria sozinha com o meu marido, não é? Agora não, tenho um filho, tenho uma série de rotinas às quais não posso fugir. Não é? As crianças exigem muita coisa, não é? Como é que é ter um marido que se sujeita, ou que tem que se sujeitar, digamos assim, a uma mulher que está no ateliê, que pinta até à hora que lhe apetece, que está de mau humor ou de bom humor, não interessa, mas que simultaneamente vive com as suas personagens. Não tem ciúmes? Não há homens que... o António não será com certeza ciumento, mas eu já digo isto com esta familiaridade do António, enfim, porque eu conheci lá na exposição. Mas, de algum modo, podemos dizer que há aqui, às vezes, momentos de infidelidade, entre aspas, platónicos, digamos assim, quando se vive constantemente e se dorme acompanhado com as personagens que estamos constantemente a criar? Nós namoramos 11 anos, praticamente. Eu acho que ele aprendeu
a lidar com isto. Aprendeu a estar na gama com mais personagens que, apesar de viverem através das tintas e do pincel, eu não acredito que não estejam lá a maior parte do tempo. Eu acho que ele já consegue lidar muito bem com estes períodos de ausência. Muitas vezes estou, mas não estou, não é? Estou a pensar noutras coisas, estou à procura de elementos que preciso para os meus trabalhos e ele sabe ouvir. Às vezes não me entendo muito bem, mas faz um esforço para... Não tem problema, os homens nunca entendem as mulheres muito bem. Não é só ele. Não, mas ele tenta ajudar-me. Então agora com o João, ele arranja tempo para conseguir fazer a sopa, para lhe dar banho, mas também quando pode escapar. Também tem direito, também tem direito, não é? E isso é uma forma boa de divisão, não é? E de compreensão das coisas. Bom, vamos. Eu também tenho momentos que registrei quando a conheci, quando estive na exposição feita na Galeria do Domingos Oliveira, com, naturalmente, estes quadros, com muitas pessoas que estiveram presentes, que foram lá, que não deixaram de estar e que, de facto, ficaram todas apaixonadas pelo seu trabalho. Vamos até esse momento. Foi um momento muito bonito, um momento muito curioso, um momento em que desceu até cá e que retomou novamente esta sua rotina da pintura. Vamos até à Galeria do Domingos Oliveira. É preciso dizer que eu já cheguei quase no final, não é? Mas ainda consegui ver as obras, ainda consegui conhecer a autora. Isto fica na memória? Cada exposição fica na memória. Aquela exposição. Porquê aquela em particular? Mas já prefiro. Eu pergunto isto que já me tinha dito, não é? Aquela exposição ficar-me-á na memória em particular. Independentemente das outras todas que já fiz, que já foram tantas, não é? Já vai em 40 e tais, até porque quando eu disse 26 coletivas e 11, eu penso até que o número já foi ultrapassado. Não, mas porquê que aquela particularmente fica? Foi a última, também foi a primeira em que eu exponho desenhos que não era algo que fazia, ou que nunca tinha feito, melhor dizendo. E também é o início de do novo ciclo, como tinha referido, não é? Tenho agora uma série de personagens que até então nunca tinham aparecido. O meu filho está presente nos trabalhos, gosta de se ver nos trabalhos, sabe que está nos trabalhos. E agora qualquer dia temos... E depois também ele trouxe-me uma série de elementos que até então não tinham aparecido. Sei lá, aparecem elementos da banda desenhada, brinquedos. E isso está-me a levar para outros assuntos que... A grávida começa a aparecer também nos quadros ou nem por isso? Tem um conjunto delas agora em que aparece... As grávidas? Já tinha pintado uma. Não gostei muito do resultado porque... Penso que será porque a própria grávida... esperava ver-se como é e aquela magia que existe à volta da gravidez, não é? E depois ficou um bocadinho aquém daquilo que eu esperava até, sei lá.
Mesmo para terminar, e apesar de não estar agora a dar aulas, o que é que diz aos seus alunos? Dá-lhes também espaço? O que é que lhes diz que é a arte e a vida? Eu tento não formatar, agora. formatar os alunos, tento dar-lhes a oportunidade de eles serem eles próprios. Apesar de haverem alguns exercícios em que todos fazem a mesma coisa, não é? Porque temos de abordar uma série de assuntos que fazem parte do programa, não é? Há sempre espaço para cada um trazer para a folha de papel ou para outras situações aquilo que lhes interessa. E tento sempre contar-lhes o meu percurso. Era uma apaixonada por imagens que via nos livros, sempre tive o sonho de ser pintora. Houveram, se calhar, períodos mais imponentes, eu diria, e outros, se calhar, um bocadinho mais calmos, em que comecei a ponderar que, se calhar, não seria esse o caminho. Mas depois voltou novamente ao seu sonho. Exatamente, não há que é um facto que volta a podemos dar. dizer que concretizou o seu sonho, não é? E está a concretizá-lo todos os Estou dias. a concretizar todos os dias. Acho que ainda tenho um longo percurso. Não tenho feito... Sei que sou uma aluna disciplinada. Todos os dias, Vou não é? fazendo um trabalho contínuo e tenho muito que agradecer aos meus professores, aos meus alunos, aos meus amigos, a todos. Vida. À vida, principalmente, porque é isso que à aparece vida. nos meus trabalhos. Elizabeth, foi com muito gosto que a recebi aqui. Foi uma aposta que eu fiz, de facto, muito grande na pintura da Elizabeth quando a conheci, porque acho que ela tem imenso talento. Porque ainda por cima é uma mulher do Norte, como eu, e portanto aqui ficam os meus parabéns. Obrigada. E aqui fica também o desejo de que este tenha sido o início de uma nova etapa da sua vida, mas que ela continue e vai continuar com certeza, não vai ficar por aqui. Elizabeth, muitos parabéns. Obrigada. E até à nossa próxima exposição, pode Obrigada. ser? Muito obrigada. Aqui estivemos com a Elizabeth Leite, pintora, vinda expressamente do Oliveira das Meias para nos mostrar os seus trabalhos. Uma pintora que vai dar muito que falar. Esperamos por si para o próximo À Conversa.